Olá e bem-vindos. Antes de começarmos, inscrevam-se em nosso canal no YouTube para receber notícias e atualizações. As ações de mega capitalização lideraram na semana passada, com o Growth Factor e o índice Nasdaq superando o S&P 500, enquanto o Equal Weight S&P 500 teve desempenho inferior. As ações internacionais superaram as ações americanas, com mercados desenvolvidos e emergentes superando o S&P 500 em quase 2%, com a desvalorização do dólar americano. Os títulos foram negociados em alta, com os rendimentos dos títulos do Tesouro se recuperando após um fraco relatório de empregos em julho, com a ponta frontal da curva caindo mais. Os títulos do Tesouro de longa duração e os títulos com grau de investimento corporativo apresentaram desempenho superior com a queda dos rendimentos, enquanto os spreads de crédito corporativo de alto rendimento aumentaram devido a preocupações com a desaceleração do crescimento econômico. As commodities apresentaram desempenho misto, com o petróleo bruto caindo acentuadamente devido a preocupações com o crescimento, enquanto o ouro foi negociado em alta. As expectativas de volatilidade aumentaram, com o VIX subindo para os níveis de meados de junho antes de recuar. Principais conclusões. Primeiro, o primeiro semestre de 2025 foi marcado por uma forte reviravolta econômica, com o PIB oscilando de 0,5% no primeiro trimestre para mais 3,0% no segundo trimestre. A maior parte da reversão veio de distorções temporárias no comércio e nos estoques, vinculadas a tarifas. No primeiro trimestre, uma onda de importações pesou sobre o crescimento, com as empresas antecipando as compras antes das tarifas. As importações desaceleraram no segundo trimestre, impulsionando artificialmente o PIB à medida que o déficit comercial diminuía. As tendências de estoques também se inverteram. A formação de estoques contribuiu para o crescimento do primeiro trimestre, mas a redução de estoques pesou sobre o crescimento no segundo trimestre. Em meio a essas oscilações, a atividade econômica central enfraqueceu. As vendas finais reais para compradores domésticos privados, que excluem categorias voláteis como importações, gastos do governo e estoques, desaceleraram para +1,2% 1,2% no segundo trimestre, de +1,9% 1,9% no primeiro trimestre, o menor nível desde o início de 2023. Implicação: o crescimento econômico geral se recuperou, mas a atividade econômica central desacelerou em comparação com 2024. 2. O relatório de empregos de julho revelou uma desaceleração no mercado de trabalho. As folhas de pagamento aumentaram 73 mil, e as estimativas anteriores para maio e junho foram revisadas para baixo em 258 mil, arrastando a média de 3 meses para 35 mil. Quase todos os ganhos de julho vieram de assistência médica e social, enquanto outras grandes indústrias privadas e o governo federal ficaram estáveis ou negativos. A taxa de desemprego subiu para 4,2%, e o número de desempregados de longa duração, 27 semanas, subiu para 1,8 milhão, o maior desde o quarto trimestre de 2021. Implicação: os dados mostram um mercado de trabalho próximo da estagnação, dando ao Fed espaço para cortar já em setembro, se a tendência se mantiver. 3. O relatório de despesas de consumo pessoal de junho mostrou uma modesta recuperação dos gastos após quedas em abril e maio. No entanto, também destacou uma desaceleração mais ampla dos gastos. O PCE nominal subiu para 0,3% em relação ao mês anterior, mas o PCE real, ajustado pela inflação, subiu apenas para 0,1%, sinalizando uma demanda subjacente mais fraca. Em termos trimestrais, o PCE real cresceu a um ritmo anualizado de +1,4% no segundo trimestre, aproximadamente metade da média de 2024. Implicação: juntamente com as vendas finais reais mais fracas e o crescimento mais lento do emprego, os dados indicam que a expansão nos Estados Unidos está gradualmente perdendo força. 4. Nosso indicador de ciclo de negócios dos Estados Unidos, o SBCI, começou a sinalizar uma desaceleração no final de maio, quando entrou em contração. A desaceleração coincidiu com o aumento da incerteza política e da volatilidade macroeconômica. A questão é o que acontecerá a seguir. Os dados econômicos se fortaleceram à medida que o segundo trimestre avançava e a incerteza comercial diminuiu, com os gastos do consumidor e a indústria se recuperando em junho. Nota semanal de 18/7/2025.
A próxima semana fornecerá outra rodada de dados que mostrarão se a recuperação de junho se estendeu para julho. Implicação: a menos que a demanda doméstica se fortaleça, a economia parece destinada a desacelerar no segundo semestre de 2025. 5. Os resultados do Magnificent Sete transmitiram uma mensagem clara. A demanda por infraestrutura de IA ainda está crescendo. O crescimento da nuvem acelerou e gigantes da tecnologia como Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta estão respondendo com orçamentos de investimento maiores. A Nvidia, que divulgará seu relatório em 27 de agosto, provavelmente mostrará que o fornecimento de hardware continua sendo um gargalo importante. Enquanto as empresas de IA continuarem investindo, o ciclo de investimentos em capital deve continuar a sustentar a demanda por semicondutores, infraestrutura de energia e construção de data centers. Implicação: a IA está se tornando um impulsionador macro, não apenas uma tendência tecnológica. No entanto, com investimentos em capital em tecnologia tão grandes, qualquer tropeço pode rapidamente afetar um mercado concentrado, negociado a altas avaliações. É importante equilibrar o lado positivo com as expectativas elevadas. Obrigado por ouvir. Mantenha a tranquilidade, continue investindo e nos avise se pudermos ajudar. Visite mra.advisory.com para muito mais e agende um bate-papo com um de nossos consultores.